Boa noite a todos! Já que estamos em território seguro, posso tirar o capacete já aqui. Boas-vindas a todos que estão acompanhando essa maravilhosa live que a gente vai ter hoje aqui com o Eduardo da Ebanks. Quem não sabe, essa é a esquenta pré-hackathon, então a gente vai começar agora uma série de lives, sempre às 8 horas, para não competir com as outras lives que vocês já marcaram, né? Então, às 8 horas a gente vai ter lives aqui, para começar a mostrar esse ritmo que a gente está entrando de hackathon, porque sábado e domingo começa, e aí vão ser 48 horas intensas. Então, durante essa semana vão rolar essas lives. Amanhã a gente tem outra live sobre o futuro da saúde e da ciência. Na quinta-feira a gente tem uma live sobre telemedicina na prática. E na sexta-feira, o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul vai falar um pouco sobre como o uso de dados está combatendo o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. A gente faz uma parte dessa ação, que é a incubadora da NASA. Então, o NASA Space Apps, esse movimento, é um hackathon que acontece no mundo todo, né, e que busca solucionar desafios que têm esse âmbito global, desde desafios espaciais até desafios que ficam aqui na Terra. Por exemplo, nessa edição, desafios de pensar como a gente vai fazer essa retomada da vida sem esse distanciamento social e retomada dos nossos comércios e da vida econômica dos nossos países. E é por isso que o Eduardo está aqui hoje. Então, um grande prazer te ter aqui com a gente, né, Eduardo? Puxa, super obrigado, Pedro, obrigado a todos da NASA Space Apps pelo convite. A ideia aqui hoje é que a gente faça um bate-papo aí sobre alguns impactos econômicos e algumas possíveis oportunidades dentro dessa situação de pandemia, do Covid. E eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para compartilhar uma apresentação só para a gente ter uma ideia. Antes de começar a compartilhar a tela, eu peço que o Michel também se apresente. O Michel está aqui acompanhando a gente diretamente de Novo Hamburgo. Tudo bem, pessoal? Boa noite, Eduardo, Pedro, obrigado aí, é um prazer estar com vocês. Hoje a gente começa realmente essa experiência que para nós é nova, né? Um hackathon mundial, completamente online, e a gente podendo ter a oportunidade aí de tratar dessa pandemia de uma maneira focada no futuro, né? E nada melhor do que a gente tentar pensar no futuro a partir de um case global nascido em Curitiba aí, o Ebanks, né, que hoje a gente tem o prazer de poder escutar, de uma empresa que gerencia pagamentos no mundo todo, né, e nasceu do Brasil para o mundo. Então, vamos pensar soluções do mundo para a galáxia. Vamos lá, obrigado. Perfeito. E para lembrar vocês, as inscrições vão até amanhã, então quem não se inscreveu, quem tem um amiguinho que não se inscreveu, cutuca ele para a gente se inscrever. O site é spaceappsbrasil.com, né? Esse hackathon está sendo organizado pela NASA, mas também tem o apoio de outras agências, como a Agência Espacial Europeia, a ESA, e a JAXA, a agência japonesa. E aqui no Brasil a gente está operando junto com a Júpiter e com o Founder Institute, né, com o patrocínio da Boticário e com o apoio de vários parceiros que estão com a gente. E vocês vão conhecer todos esses parceiros ao longo do hackathon. Aqui hoje o nosso parceiro grande aqui para falar um pouco sobre a pandemia, os impactos econômicos e o pós-crise, a gente está com o Eduardo de Abreu, que é o Business Architect Senior Manager da Ebanks. Então, por favor aí, Eduardo, faça as honras. Show de bola. Pedro, super obrigado, cara. É um prazer mesmo estar aqui com vocês. E a ideia é que a gente converse um pouco sobre os impactos na economia e também queria ouvir de vocês perguntas, etc. A gente vai ter um espaço no final da conversa para a gente dar uma ideia, tá bom? Vocês conseguem ver a minha tela aqui? Sim, Eduardo. Show, perfeito. Então, pessoal, basicamente, antes de eu entrar um pouco nos impactos atuais da economia, o que está acontecendo, eu queria apresentar para vocês qual foi a cadeia de eventos que levou a gente a chegar nessa situação, e saindo um pouco da ótica de evolução do vírus como um todo, e sim entrando em fatos mais relacionados à realidade da economia. E aí aqui a gente tem 4 grandes eventos que começaram e que geraram boa parte dos impactos que a gente vê hoje. O primeiro deles é o fechamento de espaços públicos, que é tanto a parte de educação quanto entretenimento. Essa daí foi talvez uma das primeiras medidas adotadas pelos países, foi suspende as aulas, suspende os eventos com aglomeração e etc. E isso daí já levou a um segundo impacto, que foi uma redução extremamente drástica no volume de viagens, sejam elas a turismo ou a negócios. Por quê? Como as pessoas já não tinham mais que estar obrigatoriamente fisicamente em alguns lugares, elas deixaram de viajar, e isso daí
gerou um impacto enorme em uma cadeia produtiva muito grande, que é a cadeia da aviação. E aí, junto desse processo todo, iniciou-se o processo de fechamento de algumas indústrias, ou seja, com o objetivo de conter a infecção do vírus, muitas indústrias, que principalmente as que são intensivas em mão de obra e não tão tecnológicas, elas deixaram de abrir as suas fábricas, começaram a atuar em turnos, e isso daí também gerou um impacto na cadeia produtiva como um todo. E aí, olhando esses 3 primeiros pontos, o que a gente vê? A gente vê muitas pessoas olhando as empresas, olhando a sua fonte de renda com certo risco. Elas olham e falam assim, opa, eu não consigo mais sair de casa para abrir a minha loja, eu já não consigo mais, a empresa que eu trabalho, a fábrica está fechada, então eu já não sei até quando isso vai. E nisso levou ao 4º ponto, que é um ponto o mais importante de todos, que basicamente é a perda de confiança por parte de investidores e consumidores. Por quê? Por que isso é tão grave? Porque a partir do momento em que os investidores não têm a confiança em como vai estar a situação econômica, isso segura o investimento. A partir do momento em que os consumidores não têm mais a certeza da sua renda, já não têm mais a certeza de como estará a sua situação financeira, as pessoas deixam de gastar. E aí a gente vê algo muito grave na economia, que é basicamente uma grande redução do volume de movimentações. Ou seja, o dinheiro para de trocar de mãos, reduz o volume de negócios, e aí o que acontece? Fica naquilo, puxa, não tem ninguém gastando, então eu não vou investir mais, mas se eu não investir mais, também as pessoas não vão ter tanto com o que gastar, e a gente entra num ciclo onde muitas pessoas e muitas empresas são impactadas muito por uma questão de que não se tem mais confiança, porque não se sabe qual vai ser o desenrolar, como vai ser a retomada e o desenrolar dos pontos econômicos. E aí, com tudo isso, a gente começa a enxergar alguns impactos. E aí aqui eu queria trazer alguns impactos para vocês que a gente consegue ver. O primeiro deles é desemprego, né? Esses aqui são dados da Organização Mundial do Trabalho, onde a estimativa é que nós tenhamos mais 305 milhões de novos desempregados no mundo por causa do coronavírus. Ou seja, aqui está sendo considerado desde redução de jornada até pessoas que perderam o emprego full-time. Então, assim, somaram-se as horas de redução, etc., e a gente chega no número de 305 milhões de novos empregados. Se a gente olha e fala, puxa, quando eu vi esse número, eu falei, caraca, é muita coisa, eu acho que eles estão, talvez, estimando isso sob um prisma muito negativo. Aí eu fui ver e eu vi que já tem 190 milhões de novos desempregados por causa do coronavírus. Aí você chega e fala, caraca, esse número é realmente factível, tem uma chance de chegar. Além disso, a gente tem um segundo ponto, que é um ponto super importante e que está muito atrelado àquilo que eu comentei da produção, do dinheiro trocar de mão, que é uma queda na produção, que segundo o Fundo Monetário Internacional é esperada em próximo a 3% em 2020. Aí você chega e fala, nossa, mas 3% parece tão pouco, etc. Para vocês terem ideia, a estimativa para 2020, antes do Covid, ou seja, as estimativas de 2019, era para que a gente, como mundo, crescesse a nossa produção em 3%. Então, a gente não só está deixando de crescer 3%, como a gente está recuando outros 3%. Ou seja, a gente tem aí um gap de 6% da expectativa versus ao que tende a ser realizado, segundo as estimativas. E o impacto de 6% no PIB, na produção mundial, é algo como se fosse um crescimento excelente para as economias Foi só para mim que parou o som do... Isso, parou o som do... Parou o som? Isso. Agora eu acho que vai voltar. Eu acho que tem que ir lá habilitar de volta o microfone. Por hora que eu estava começando... Ó, agora voltou.
Agora voltou. A gente estava na parte da redução de... Voltou de novo? Isso, voltou de novo. Ai, A gente estava na parte em que tu falou da redução de 6% desde a expectativa até esse cenário atual, né, de produção mundial. Tá bom. Então, assim, essa redução, ela é o que é considerado muito bom para uma economia desenvolvida. Ou seja, isso é um impacto enorme e que vai gerar uma série de outras externalidades dentro da economia. Um outro dado que é importante ser mencionado, também levantado pela OMT, é que existe uma estimativa de 436 milhões de empresas que serão impactadas severamente. Então, assim, calcule quantas famílias, quantas pessoas serão impactadas por causa disso também. E assim, e dentro dessas empresas, quando a gente fala severamente, são aquelas que, obviamente, o mundo inteiro está sendo impactado. Mas tem alguns setores que estão sendo punidos de forma mais severa, como turismo, entretenimento, shopping centers, varejo, o varejo físico, né, porque o digital ele ainda consegue segurar um pouco. Então a gente vê um volume enorme de empresas que terão um impacto muito severo por causa desta crise. E, por fim, para mim, o número mais importante de todos e para mim, com certeza, onde a gente talvez tenha que focar muito dos nossos esforços na retomada é, de fato, nas pessoas da economia informal. É um volume de 1,6 bilhão de pessoas que terão um impacto considerável oriundo do coronavírus por causa que essas pessoas estão na economia informal. Essas pessoas, elas não têm uma grande segurança da entidade empresa. Então, assim, isso daí é com certeza algo que deve ser o foco, é algo que a gente tem que colocar uma energia a mais para conseguir reduzir e amenizar o impacto. Para vocês terem uma ideia, 1,6 bilhão de pessoas é quase que 50% de toda a força de trabalho do mundo. A força de trabalho no mundo é estimada em 3,3 bilhões de pessoas, e a gente tem quase metade dela na informalidade. Então a gente vê que para essas pessoas o impacto vai ser ainda mais duro. Entrando aqui explorando alguns números rápidos aqui da parte de impacto, aqui a gente tem dois dados, um da Bloomberg e outro da FMI. O primeiro, só para vocês terem uma ideia de impactos nas bolsas mundiais, aqui a gente tem a bolsa de Nikkei de Tóquio, com uma redução de quase 15%, Dow Jones de Nova York com uma queda de quase 19% esse ano, e a FTSE, que é a Bolsa de Londres, com uma queda de quase 25%, se a gente olhar de janeiro até 27 de abril. Então, eles falam assim, pô, mas isso daí, o que isso mostra? Basicamente, isso mostra que o consumo está piorando, que as empresas não estão investindo, que o dinheiro não está girando, que existe uma limitação de crédito por parte das instituições, ou seja, a gente vê muitos pontos da economia falhando ao mesmo tempo, com dificuldades ao mesmo tempo. E isso, com certeza, gera uma série de impactos muito drásticos em um curto período de tempo. É por isso que a gente vê uma grande perda em um curto período de tempo. Aí, se a gente olhar metade de março até metade de fevereiro até metade de março, quando foi a grande queda. Em paralelo a isso, a gente tem aqui do lado direito os resultados de PIB, o Produto Interno Bruto das principais economias do mundo, estimados para 2020 e 2021. A gente vê aqui que boa parte deles ali, né, Alemanha, França, Canadá, Reino Unido, vão cair algo próximo em 2020, algo próximo de 6%, para recuperar cerca de 4%, 5% em 2021. A gente vê os Estados Unidos ali também com algo próximo de 6%, para recuperar 5%. A China com um crescimento modesto em 2020, estimado em 1%, e eles esperam crescer 10% do PIB em 2021. Se a gente olhar esses gráficos aqui e essas estimativas, a gente consegue ver que é estimada uma recuperação em V para essas economias. E mais na frente na apresentação eu vou explicar sobre as possibilidades de recuperação para vocês. Ok? E aí, aqui eu queria apresentar para vocês uma análise muito interessante da Bain & Company, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo,
que eles criaram um indicador que monitora, um índice que monitora ameaças às condições macroeconômicas. Esse índice ele vai de 0, onde a ameaça ela é a menor possível, a 10, que ela é a maior possível. E eles atualizam esse índice semanalmente. E aqui a gente tem a semana do dia 19 de maio, onde numa escala de 0 a 10, nós estamos no nível 7. O que significa estar no nível 7? Basicamente, nesse nível, é esperado que empresas passem a já tratar com um nível de alta prioridade e segmentação seus clientes, seus mercados, e que é esperado um impacto de pelo menos 2 ou 3 trimestres para que se inicie uma possível retomada. Ou seja, na situação do dia 19 de maio, é esperado que a gente veja de fato uma retomada só em 2021. Ou seja, que a gente tenha, nesse caso aqui, uma recuperação U, que lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aqui a gente consegue ver basicamente os setores impactados, tanto positivamente quanto negativamente. Aí eu queria trazer para vocês um ponto que é assim, obviamente essa crise ela está trazendo muitos pontos negativos no geral. No entanto, tem alguns setores que estão conseguindo se sair bem de forma expressivamente melhor em alguns casos. Quais deles? Algumas plataformas de e-commerce, principalmente os aplicativos e ferramentas de delivery, porque esses aplicativos, essas plataformas, eles não só representam hoje um impacto na economia, como eles também representam uma solução e eles colaboram muito na questão sanitária. Porque a partir do momento que a gente evolui de forma substancial no delivery, a gente consegue fazer com que as pessoas saiam menos, com que elas tenham uma exposição menor a um possível contágio. Além disso, nós temos plataformas para trabalho remoto. Temos muitas empresas que implementaram o trabalho remoto, e para isso os funcionários precisam de novas plataformas, né, como o Zoom e o Slack. Essas daí são empresas que tiveram uma evolução enorme ao longo desse ano. Um outro setor interessante foi o de materiais para casa, bricolagem, etc. Porque agora, como as pessoas ficam muito mais em casa, elas estão investindo mais aonde elas estão. Então, assim, você vai ver as pessoas investindo muito mais em reforma, investindo muito mais em decoração, porque elas estão mais tempo dentro de casa, elas têm que montar, elas tiveram que pensar em um escritório dentro da casa delas, porque elas estão trabalhando lá. E, obviamente, um setor que está tendo um impacto, que está vendo um impacto muito positivo dentro desse processo todo é o setor de farmácias, porque não só, obviamente, atrelado ao vírus como um todo, mas sim muitas por questões de prevenção, ou seja, as pessoas procurando muitas formas de aumentar a imunidade, muitos medicamentos, etc., e equipamentos. Então, assim, isso tudo está fazendo com que esse setor consiga surfar positivamente essa onda do Covid. Em paralelo a isso, a gente tem os setores que apresentam as maiores baixas, né? E aqui eu falo maiores porque muitos sofreram baixas, mas esses aqui são, sem dúvidas, os que mais sofreram. Um deles é o setor de hotéis e companhias aéreas, porque está muito relacionado a viagens, e agora a gente tem 2 tipos de viagens, onde ambos foram impactados, só que um deles, com certeza, vai sofrer por mais tempo, que é o setor de viagens para negócios, porque a partir de agora, com as pessoas trabalhando de forma mais natural, de forma remota, isso tende a reduzir muito. Em paralelo a isso, os hotéis e toda a cadeia que envolve tende a sentir muito também. Além disso, a gente tem a parte do setor imobiliário corporativo, porque a gente já vê hoje muitas empresas renegociando contratos, pedindo para não pagar, ou seja, inadimplência. A gente tem casos, um aumento do caso de vacância, a gente vê empresas que estão já pensando e se planejando para reduzirem o espaço físico do escritório, porque pretendem continuar com uma jornada remota. Então, esse é um setor que tende a sofrer mais também no médio e longo prazo. Além disso, temos os shopping centers e eventos. A gente, não tem eventos com aglomerações há um bom tempo, 2 meses pelo menos, e não tem um grande planejamento para a retomada disso, pelo menos assim, eventos para 100 mil pessoas,
como a gente tinha alguns, cara, eu acredito que isso vai voltar. Só shopping centers, provavelmente a dinâmica do shopping como um todo, das lojas, provadores, etc. Tudo isso vai ter que ser repensado, porque as pessoas vão precisar ter um outro nível de segurança dentro dessas atividades. Além disso, nós temos um outro setor que foi bastante impactado, que foi o de bares e restaurantes, que basicamente, as pessoas deixaram de ir para consumir nos locais, para pegar em casa. Alguns restaurantes conseguiram se adaptar bem devido às plataformas de entrega e etc. No entanto, alguns não conseguem replicar a mesma experiência. A experiência de um bar com um grupo de pessoas, balada, etc. Isso daí tudo vai ter que ser repensado para esse novo tempo que está vindo. Então, assim, isso tudo é algo que a gente vai ter que observar como vai se desenrolar ao longo dos próximos trimestres. E aí, eu queria conversar com vocês um pouco sobre retomada e apresentar 4 possibilidades, né? O Fórum Econômico Mundial levantou algumas possibilidades e dentre dessas eu quis trazer 4 aqui para apresentar para vocês, que é como a economia como um todo pode evoluir daqui para frente. Aí a gente tem um tipo de recuperação que é o chamado de recuperação em V, que basicamente a queda é muito drástica, só que a recuperação acontece quase que na mesma intensidade em um curto período de tempo. Se a gente lembrar ali dos gráficos do PIB das nações mais desenvolvidas, a gente vê que está sendo estimada uma recuperação nesse sentido, ou seja, ali vai ser um ano caindo, muito pesado, 5%, para que no ano seguinte consiga se recuperar os mesmos 5%. Então a gente consegue ver que, é uma retomada na mesma intensidade. A gente tem uma outra possibilidade, que é a recuperação, que é a retomada em U, onde a retomada da economia acontece de forma mais gradativa. Ou seja, a gente atinge o vale ali, né, o fundo do poço, por assim dizer, e aí a gente fica pelo menos uns 2 trimestres andando de lado, fica ainda nesse cenário mais negativo, e aí que dá início para uma retomada. E esse é um ponto que vale mencionar, e não só para a retomada em U, mas para todas as outras, o que define se vai ser uma retomada em V, U, W, L? Basicamente, isso vai variar muito de país para país, porque depende de como a economia reage a incentivos de política monetária, vai depender do impacto do próprio coronavírus dentro da economia, vai depender qual o nível de desenvolvimento dessa economia, se já era uma economia que tinha muita tecnologia embarcada, não era, qual é a capacidade de adaptação dessas economias. Então, assim, tem N variáveis e com certeza, assim, a minha visão é que provavelmente essa seja uma das questões mais críticas no quesito de previsão e de estimativa, porque é muito difícil chegar e cravar, não, isso daqui não volta, ou isso daqui volta na mesma intensidade, porque são, de fato, inúmeras variáveis. Uma outra forma de retomada é através da recuperação em W, que basicamente a gente tem uma forte queda com uma forte retomada. A partir do momento que acontece essa forte retomada, a gente começa a afrouxar algumas das políticas e protocolos de controle do vírus e etc., e aí existe uma possibilidade de uma segunda onda, que se fala muito, que basicamente é uma nova onda de contaminação, etc., onde a gente deve voltar, onde teria que voltar as pessoas para um possível isolamento, etc., e aí isso degrada a economia novamente. Então, basicamente, ela cai, sobe, cai de volta, aí fazendo esse formato de W na evolução da produção econômica. E, por último, um outro ponto que é possível, que é o ponto, sem dúvidas, que a gente não quer mesmo, que é o ponto que a gente tem mais, que é o que a gente mais tem que cuidar, que é uma recuperação em L, que na verdade é quando a recuperação ela basicamente não acontece por um longo período de tempo. Ou seja, a gente vê uma grande queda, a gente tenta inúmeras medidas para aquecer a economia, para colocar o dinheiro para girar, incentivar o investimento, etc. A gente vê medidas como essa, como redução da taxa de juros, por exemplo,
liberação do saque de FGTS, etc. E a gente vê que, mesmo com essas medidas, a economia não apresenta uma significativa melhora. Aí isso é um desafio muito grande, porque aí vão se esgotando algumas das ferramentas, algumas das armas que os governos têm, e aí a gente começa a ficar num cenário onde, de fato, vai levar um tempo muito considerável para a economia retomar o patamar que estava antes. É por isso que os analistas e os pesquisadores temem muito uma situação de recuperação em L, porque isso daí com certeza geraria um impacto extremamente negativo para a economia. Falando um pouco da economia, para a economia do Brasil, a minha expectativa é que a gente, e obviamente nessa daqui é uma expectativa minha, no caso, com base no que eu estou vendo da evolução até o momento, que a gente consiga, que a gente venha a ter aí uma recuperação em U, ou seja, a gente de fato vai demorar uns 2 trimestres, pelo menos, para conseguir colocar as coisas em ordem, para conseguir fazer com que as pessoas recuperem a confiança para investir novamente, para aí iniciar uma decolagem de retomada aí daqui para frente. E aí, pessoal, encerrando um pouco a parte da questão econômica aqui, eu queria falar um pouco com vocês sobre essa parte de retomada. E aí, obviamente, para falar sobre retomada, eu teria que falar sobre um dos tópicos que provavelmente é o mais importante para que isso aconteça, e não só aqui no Brasil, mas em todos os outros países, que basicamente é a questão da confiança. Sem dúvidas, esse é um dos pontos mais chaves para que a gente consiga ter uma recuperação na mesma intensidade que a gente está tendo essa crise. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas confiam nas empresas, nas instituições, a gente começa a ver uma tendência maior de investimento, uma tendência maior de consumo, uma tendência maior de acreditar que as coisas estão num caminho melhor, indo para um caminho melhor, e que a gente conseguiu passar, seja pela crise econômica, como pela crise sanitária, dentro desse processo. E aí isso é a pedra fundamental para que a economia comece a girar de forma consistente. E aí aqui a gente tem 4 grandes pilares dessa parte de confiança que vale passar para vocês, porque com certeza esses são tópicos que podem também ser abordados na própria Hackathon por alguma equipe, por alguma iniciativa. O primeiro deles é a parte de transparência, ou seja, a ideia é que as pessoas tenham acesso às informações, seja de como as empresas estão lidando com o vírus, seja de como elas estão, como que está a evolução do processo como um todo, como que está a evolução da economia. Ou seja, a partir do momento em que as pessoas têm um nível de informação precisa e a todo momento elas passam a acreditar mais nas instituições, elas passam a acreditar mais e a ter mais visibilidade no rumo em que as coisas estão indo, né? A gente tem alguns casos, a gente tem casos interessantes na Ásia, né? Singapura e Coreia do Sul, onde eles faziam boletins de hora em hora da evolução do vírus, e as pessoas conseguiam acompanhar de fato como que estava o real ponto do país. E isso facilita muito na hora de uma tomada de decisão, principalmente de investimento. Isso facilita demais. Isso, na verdade, não facilita, mas sim ajuda muito para que uma decisão correta seja tomada. E aí, andando de mãos dadas com a transparência, obviamente tem o segundo ponto, que é segurança e privacidade. Obviamente, a gente quer ter os dados, a gente quer ter acesso a dados, e para isso, muitas vezes, a gente vai ter que compartilhar alguns dados, só que isso tem que ser feito com responsabilidade. Então, as pessoas precisam acreditar que quem está tendo acesso a essas informações vai fazer o uso correto, vai fazer o uso da forma devida. Essa é uma discussão que ela vem já há alguns anos, de proteção de dados, segurança da informação, etc. Só que agora, mais do que nunca, as pessoas precisam acreditar, precisam confiar que isso está sendo feito da forma adequada. Um terceiro ponto está relacionado à credibilidade. Obviamente, sempre quando a gente vai fazer um negócio, a gente buscou ir atrás de empresas e de pessoas com credibilidade. Só que agora é mais ainda de fundamental importância que as empresas e que as entidades apresentem de forma muito sólida o seu histórico, por que elas são boas naquilo, no que elas são boas de fato,
para que, a partir do momento em que seja construída uma relação de confiança, isso daí tenha um embasamento extremamente claro, porque aí a gente vai ver um aumento também do investimento, um aumento do consumo, para cima na economia. E o quarto ponto é uma questão de proximidade. Então, basicamente, é um equilíbrio entre as relações das instituições com as pessoas, ou seja, as instituições não podem exigir demais das pessoas, e as pessoas têm que saber também o que é para exigir das instituições, mas também o que elas devem contribuir. Então, agora, não tem que ser algo assim, é nós contra eles, é eles contra nós, etc. E sim, tem que ter um equilíbrio para que exista uma confiança mútua entre todas as entidades, para que isso daí, todos os agentes da economia, para que isso daí seja de fato uma das pedras fundamentais, a força motriz por trás do nosso crescimento. E aí, quando a gente fala de retomada de crescimento e etc., a gente entra numa parte de oportunidades, né, que estão aparecendo. Eu acho que, sem dúvidas, né, todo mundo fala isso, de que crise é a mesma coisa que oportunidade, etc. Tem muita coisa que nasce de crises, né? A gente vê Uber nasceu depois da crise de 2008, o Airbnb nasceu depois da crise de 2008, a gente vê muitas empresas nascendo depois de uma grande crise como foi a de 2008. Com certeza essa de agora é uma crise tão grande ou maior do que a de 2008, e com certeza nós teremos muitas grandes empresas que nascerão dentro desse processo todo bem turbulento que a gente está vivendo. E aí eu queria passar aqui por algumas possíveis oportunidades. Na verdade, seriam verticais, linhas de trabalho, onde as oportunidades estão aí no meio, e que a gente tem que saber analisar, separar o que de fato é uma oportunidade do que de fato não é, saber qual é o mercado, por que atuar, etc. Porque com certeza tem algo nesse meio, e um deles é a questão de segurança contra cybercrimes. A gente já vinha, nos últimos 20 anos, passando por uma evolução enorme na digitalização das economias, só que agora o Covid veio quase que obrigando todo mundo a se digitalizar, obrigando todo mundo a estar online, etc. E isso, com certeza, vai ajudar muito a economia a se estabilizar e ir para uma retomada futura, e também vai fazer com que isso daí seja a porta para pessoas que vão aproveitar isso de forma negativa. Então, assim, nós precisamos, e com certeza existe um mercado enorme de pessoas que estão entrando na economia digital e que precisam se proteger dos cybercrimes que têm se tornado cada vez mais comuns. Ou seja, como a gente consegue proteger as pessoas nessa nova era da criminalidade? Isso é algo que tende a ser uma evolução muito pesada a partir de agora, porque no passado a gente tinha lá a Lei Geral de Proteção de Dados, ISO 27001, etc., muitos pontos que já vinham cobrando uma evolução das empresas, só que eram muitas vezes empresas muito grandes, etc. Agora a gente tem o pequeno, médio comerciante tendo que se digitalizar. Como que a gente protege essas pessoas de crimes na internet? Então, assim, isso daí é super importante. Um segundo ponto é uma questão de inclusão tecnológica. Porque o que acontece, né? Puxa, digitalização, excelente, está todo mundo alinhado, tem que estar online, tem que ser tecnológico, etc. Só que às vezes as pessoas esquecem que isso demanda muitas vezes um investimento considerável, que isso com certeza demanda um conhecimento técnico, e que quando a gente vai para economias emergentes, onde a gente tem um grande volume de pessoas, né? Vamos lembrar do 1,6 bilhão de informais, que às vezes não tem a capacidade de um grande investimento, às vezes não tem o conhecimento técnico, como que a gente consegue incluir essas pessoas? Ou seja, é quase como assim, puxa, como eu torno o mundo tecnológico mais amigável e mais aberto para a entrada de pessoas que estão acostumadas com uma vida completamente analógica, que estão acostumadas com a vida apenas de usuário e não como provedor de um serviço digital. Então, assim, existe um grande gap em frente a essas duas realidades, e que a gente precisa atacar. Porque o Brasil é um país de quase 250 milhões de pessoas. Não adianta a gente achar que vão ter 200 milhões de pessoas capazes de entregar um negócio com tecnologia da forma como a tecnologia está estruturada hoje. Então, a gente precisa achar um jeito de encurtar essas barreiras, de dar acesso para essas pessoas.
Um terceiro ponto aqui é relacionado à inteligência artificial dentro da área da saúde, porque dentro da economia moderna, talvez essa seja a primeira vez que a gente tenha que enfrentar, talvez não, é a primeira vez que a gente tem que enfrentar, de fato, uma grande pandemia. E com certeza todos os grandes países estão lidando com isso, com muitos dados, com muitas bases, muitas análises, etc. Qual o nível de colaboração, como a gente consegue aproveitar todos esses dados, essa enxurrada, esses quase 5 milhões de infectados aí pelo Covid, como que a gente consegue aproveitar todos esses dados para criar soluções com base em inteligência artificial para a área da saúde? Como que a gente consegue deixar a economia mais preparada para possíveis casos dentro da área da saúde? Então, assim, aproveitar todos esses dados da área da saúde, combinar com dados econômicos, é até um ramo da economia que era muito pouco explorado, que era o Epinomics, que era epidemias com economia. Como a gente consegue juntar essas duas coisas, aproveitando essa massa absurda de dados que a gente tem, para criar soluções, tanto dentro da área da saúde, como dentro da área econômica também. E, por fim, obviamente, né, uma oportunidade que existe é para a adaptação da vida com esses novos protocolos que a gente vai ter, o que por muitas pessoas é chamado como o novo normal. Aqui a gente basicamente quer enxergar o quê, né? Como que a gente vai fazer com que as experiências dos restaurantes continuem sendo as mesmas, caso a gente tenha que lidar por um grande período de tempo com o Covid? Como que a gente vai fazer para que as lojas consigam prover uma experiência de compras, sendo que não pode ser algo mais tão próximo de relacionamento, etc. Então tem muitos aspectos dentro desses novos protocolos, como as empresas vão garantir a segurança e o bem-estar dos seus funcionários, né? Controle de temperatura, fim de biometria, como que a gente vai evoluir isso tudo dentro desse novo cenário, né? E esse é um ponto importante, né? Isso daí não é algo que a gente fala, não, isso daqui vai acontecer daqui 10, 20 anos. Não, puxa, isso é algo que tem que ser pensado para daqui 6 meses, para daqui 1 ano. Então, assim, essa é uma realidade que ela está muito próxima. E a gente, com certeza, tem grandes oportunidades de negócio, tem grandes dores para resolver, grandes soluções para apresentar dentro desse processo como um todo. Então, se a gente olha aqui, dentro dessas oportunidades, a gente tem uma série de vertentes, né? Desde segurança da informação, inteligência artificial, inclusão tecnológica, etc. E dentro de tudo isso existe um mar de oportunidades. Existe um mar de oportunidades e algo que eu acredito demais é a forma como a nossa economia vai se recuperar depende da forma de como a gente aproveita essas oportunidades. Tudo isso está na nossa mão, tudo isso é muito claro. Eu acho que a gente já consegue ter um mínimo de visibilidade das coisas para os próximos 3 meses e do que a gente vai precisar para um futuro próximo. A forma como a gente ataca o problema, a forma como a gente ataca para achar soluções é o que vai ditar muito a forma como a gente vai se recuperar por essa crise. Se a gente esperar só de fato das grandes entidades, das grandes corporações, etc., soluções e propostas, pode ser que a gente esteja desperdiçando uma excelente oportunidade de fazer seja o Brasil um mundo melhor. Então, assim, eu acredito que dentro de todo esse cenário econômico, dentro de retomada, etc., aonde a gente mais deve focar nesse momento é nas oportunidades, porque isso, com certeza, vai fazer com que a gente consiga colocar um ritmo mais acelerado nessa retomada. Beleza? E aí, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês até o momento, e eu queria deixar aberto aqui para fazer um bate-papo, de responder algumas perguntas. Não sei se alguém tem alguma questão aí desse processo todo, não sei se alguém fez alguma pergunta. Então, Eduardo, eu estou recolhendo aqui as perguntas de todo mundo. Tiveram muitas perguntas sobre o Hackathon, então eu só vou esclarecer elas antes, e daí depois a gente entra nas perguntas diretas que... O que falaram foi muito sobre, vamos falar sobre o Hackathon, como é que vai ser a metodologia, enfim. Essas lives que a gente está fazendo são lives de inspiração, né, e para buscar um pouco de esperança, assim, que a gente olhe um pouco na retomada, nas oportunidades que estão surgindo, em todo esse aspecto que a gente pode trazer de ciência para frente a esse problema e como enfrentar ele, né. Então, sobre o Hackathon, a gente pensou em trazer a Ebanks aqui, porque tem muito a ver com um dos desafios, que é fazer um observatório que integre diversas bases mundiais e analise o impacto socioeconômico do coronavírus, né? Então aqui
o Ebanks, na figura do Eduardo, trouxe uma análise robusta de como é que está sendo esse impacto socioeconômico, mas que outras ferramentas podem ser integradas nesse processo para que a gente tenha uma análise mais transparente, como ele citou o exemplo de Singapura, né? Tem pessoas perguntando se as equipes ainda vão ser formadas. Sim, a gente vai ter uma estrutura de matchmaking na qual as pessoas que se inscreveram individualmente vão ser colocadas em grupos sobre os desafios que elas escolheram, de acordo com as habilidades que elas têm. Então, a gente vai ter essa oportunidade para as pessoas que estão individualmente, e as equipes que já estão formadas, claro, já saem com um time formado ali, com um propósito conjunto, mas isso não exclui quem não tem equipe. Por quê? Porque a gente vai colocar um processo metodológico de várias lives com vários mentores que vão ajudar essas equipes a formarem as suas soluções, as suas apresentações. Agora a gente vai entrar, então, nas perguntas, né, que tem mais a ver com esse tema do aspecto do impacto econômico e da sua retomada. Então, a primeira pergunta que surgiu aqui, Eduardo, foi a pergunta da Sheila, tá? O home office gera uma economia considerável para as empresas ou o impacto ainda é negativo? Com certeza gera uma economia super relevante para dentro das empresas, porque existe um custo desde manutenção de escritório, aluguel, estrutura como um todo, isso gera uma economia considerável. Esse é um dos motivos das empresas estarem já considerando e estudando a possibilidade de adotar isso de forma fixa, ou seja, eles vão ter um escritório onde as pessoas podem ir trabalhar, só que as pessoas que escolherem trabalhar de forma remota poderão trabalhar sem problema algum. No passado existia uma grande dúvida com relação à capacidade das pessoas trabalhar e manter a produtividade trabalhando de forma remota. Com esses 2 primeiros meses, onde todo mundo está trabalhando remoto, muitas empresas estão vendo que o resultado é extremamente positivo. Ou seja, estão partindo para um cenário onde a ideia é ter um escritório com uma estrutura física mais enxuta, poder receber os funcionários, receber parceiros, etc. Só que proporcionar para os funcionários a possibilidade de trabalhar de casa. E podemos trabalhar de outros planetas, já que remotamente agora a gente está tranquilo, né? Agora já dá para montar time em outros lugares, Eduardo? Com certeza. Eu acho que se tem acesso à internet, dá certo. Eu acho que talvez um dos grandes pontos de tudo isso do trabalho remoto é, de fato, a internet. Demonstra a real necessidade da digitalização e da movimentação do offline para o online. Então, enquanto tiver um bom acesso à internet, né, a gente, independente do país, cidade, planeta, a gente vai conseguir trabalhar legal. E para quem estava falando de acesso à internet e as tecnologias 5G surgindo, agora já estão fazendo papers e abstracts sobre o 6G. Então, esperem muitas mudanças nesse futuro que está por vir, né? Aqui o Marcelo Franco fez uma pergunta que é sobre as expectativas para o Brasil em 2020. Elas eram ótimas antes dessa crise. Tu acredita que qual vai ser a medida necessária para que ela volte a ter esse otimismo, né? Quais medidas a gente deve fazer para que exista essa retomada? E tu acha que isso vai ser em 2021 ou ainda tem um longo futuro, visto essa queda de 6% que a gente teve no PIB? Eu acho que assim, é um desafio falar se a economia vai começar a retomar o ritmo que estava, porque a gente vinha num ritmo ali, né, o quarto trimestre de 2019 muito forte, todo mundo super empolgado, etc. Aí aconteceu tudo isso, então assim, é difícil falar se em 2021 vai ser o ano da retomada de fato, porque a gente ainda tem uma série de impactos que a gente não está vivendo, com o impacto principalmente na agropecuária. A gente ainda não começou a sentir os grandes impactos da desvalorização do real na agropecuária, a gente vai sentir isso ainda lá na frente. E aí, a grande questão para o Brasil acho que o primeiro ponto, a gente precisa conseguir cuidar das pessoas, a gente precisa garantir com que as pessoas consigam se sustentar, passar por esse turbilhão, porque agora, de fato, é um momento em que a gente tem que conseguir onde as pessoas precisam ter formas e meios de passar pela crise. Em paralelo a isso, precisa ter um grande alinhamento, seja do governo, com o setor privado, junto com a sociedade como um todo, para definir e para serem analisadas as melhores possibilidades para isso. Eu acredito que tem que existir um investimento massivo por parte do governo, tem que existir um investimento massivo e expressivo da parte de crédito por parte dos bancos, para que isso daí gere nas pessoas uma capacidade de reinvestimento,
para que aí a gente consiga ver a economia girar e a gente consiga enxergar uma evolução nesse processo. É muito difícil falar que em 2021 a gente vai retomar o nível de produtividade que a gente tinha em 2019, porque a gente ainda tem muitos fatores que precisam ser vistos dentro da economia como um todo. Talvez alguns setores a gente já enxergue uma evolução, pode ser, a gente pode conseguir ver em alguns setores do varejo, etc., alguma evolução, já chegar e conseguir se encontrar, só que pode ser que alguns outros demorem muito mais. E aí o que a gente precisa fazer é juntar todo mundo nessa equação e ver como que vai estar o Brasil como um todo. Eduardo, deixa eu te pegar nessa linha aí para também sempre tentar trazer um pouco para essa visão mais macro e mais descolada. Eu acho que tem dois fatores que eu gostaria que tu explorasse um pouco mais, né? Um, que é a primeira crise, pelo menos dessa geração, efetivamente global, né? Onde a gente pode estudar um pouco ou brincar de futurologia, que a gente sempre está 2 meses atrás do resto do mundo, assim, um pouco disso, né? Como que os times podem usar um pouco desses dados globais para não olhar só para o Brasil e olhar um pouco para o mundo para tentar antecipar o que pode acontecer aqui no Brasil. E como a gente está participando de um hackathon global e essa retomada, essa economia está muito interligada, tu poder contar um pouquinho também da experiência, ou como a Ebanks, ela é nacional, mas ela nasceu para atender o globo, para atender o mundo, como é que um time, né, de startups, ou hoje já uma empresa como a Ebanks, pode atender globalmente a partir de uma visão do Brasil, né? Então, esses dois tópicos, né? Como é que a gente fica todo mundo planificado agora numa crise global e como é que eu daqui posso interpretar os dados para atender o mundo? Eu acredito que, assim, como o vírus é o mesmo no mundo inteiro, e no mundo inteiro a gente é capaz de ver a abordagem de diversos governos e diversas economias para um mesmo problema, e a gente vê economias em diferentes estágios, países em diferentes estágios lidando com isso, eu acredito que, de fato, um grande estudo de dados com práticas, com análise de políticas implementadas, isso tudo unido, obviamente, com histórico cultural e da sociedade como um todo, a gente consegue chegar num mapa onde a gente vê, puxa, por que alguns... E aí isso é muito intrigante, por que a gente vê, né, a China tendo muitos casos, ao passo que a Coreia do Sul conseguiu achatar a curva ali, conseguiu conter a evolução do vírus de forma muito mais rápida, de forma muito menos traumática. E tudo isso daí, o que tem por trás disso, né? Obviamente é um misto de sociedade, de economia, de governo, de cultura, de forma como lidam com situações de emergência, e aí o que eu acredito, olhando esse desafio da Hackathon, puxa, a gente conseguir ter isso interpretado, colocando todas essas nuances, todos esses pilares, pode ser que a gente, e como tem muitos países, pode ser que a gente chegue numa mescla de ações que tenham uma alta correlação com o Brasil. E aí a gente pode chegar e falar, opa, talvez, como aconteceu em determinado país, seja algo que aconteça de forma similar aqui no Brasil. E aí, a partir disso, a gente consiga ter um grau de previsibilidade um pouco maior, um pouco melhor dentro desse processo como um todo. Então, a gente consegue seguir a partir daí. Essa seria a minha visão nesse caso. Qual que era a segunda pergunta, Michel? Como tu, né, viveu, como tu vive isso dentro hoje da Ebanks, que a gente tem sempre essa coisa de importação de tecnologias, né? Poucas são as empresas que já nascem pensando global. O Pedro até está com o macacão da Rocket Chat, que é uma empresa que também nasce desde o dia zero pensando o mundo, né? Então, hoje a gente está pensando o mundo, como é que a Ebanks pensa isso, né? Eu acho que o primeiro ponto é focar em resolver um problema e trazer uma solução que seja escalável e replicável para o mundo inteiro. Na economia globalizada, não adianta você querer resolver só um problema no Brasil, não adianta você querer resolver só um problema para o chinês, para o americano, porque tudo isso está muito interligado, todo mundo está se comunicando. E aí, como que a gente faz isso? Obviamente, indo atrás de quem tem excelentes boas práticas nisso, indo atrás, identificar qual é o mercado de fato que a gente quer atingir e, principalmente, identificar o que precisa ser feito para que a gente consiga ter uma solução
global de fato, né? O Ibanks começou lá em 2012 e desde 2012, quando tinham só 5 funcionários, já era uma empresa global. Aí a gente fala, puxa, como que isso é possível? Porque desde o primeiro dia da empresa, sempre foi pensado em construir toda uma estrutura para atender clientes do mundo inteiro. Então não foi algo, não, deixa eu começar só com esse país para aí eu pensar no mente. Perdão, trancou um pouquinho. Opa, alô? Agora foi? Trancou, mas voltou. Show. Atender o mercado internacional como um todo. Então, assim, entra muito na parte do planejamento da empresa, entra na parte da identificação do problema e da solução, das boas práticas, quem está no mercado, para que a gente consiga colocar um conjunto disso para entregar uma solução global. Perfeito. E agora, voltando aqui para as perguntas, né, das pessoas, tem 2 perguntas que elas são bem correlacionadas, né? A primeira delas é: as redes de pedido online serão as únicas sobreviventes? E daí vem a segunda pergunta, que linka com ela, que é: qual o caminho para digitalizar as pequenas empresas? Eu realmente acredito que não serão as únicas sobreviventes, né? Porque por trás das empresas de pedidos online existe uma grande cadeia, existe muita gente que participa dessas redes, e além disso, as redes de pedido online, as empresas de delivery, elas representam apenas uma forma de resolver o problema. A gente vive um problema hoje que ele tem múltiplas possibilidades de solução, eles têm múltiplas formas de você atacar. Então, cabe às empresas e às instituições pensarem e inovarem na forma de atacar um problema que já está sendo atacado por um grupo de empresas. Então, cabe, pegar o que está sendo feito, aprender, entender e ver o que dá para ser adaptado para uma outra realidade. Como que eu consigo adaptar uma entrega, pedido, etc., de restaurante para uma indústria de máquinas pesadas? É um pouco desse exercício que precisa ser feito. Porque se a gente, de fato, se atentar só ao que essas empresas estão fazendo, a gente vai ver que elas só resolvem uma parte do problema, e de uma só maneira. Então, a gente precisa, de fato, pegar o que elas estão fazendo, pensar de formas de como criar uma disrupção nisso, para entregar isso dentro de outros modelos de negócio. E a segunda pergunta de como digitalizar as pequenas empresas, acho que essa daí é uma das grandes oportunidades que a gente tem hoje, a serem desenvolvidas, que basicamente passa desde do básico, do educar as pequenas empresas do porquê estar na economia digital, porque a gente vê muitas hoje pequenas empresas que falam, eu sou pequeno, eu sou focado aqui só no meu bairro, eu não preciso ter um site, eu não preciso ter um cardápio digital, eu já tenho minha loja aqui há tanto tempo. Então, acho que existe primeiro um passo de educação, porque às vezes o que aquela empresa precisa não é nenhum mega site, não é nenhum sistema de entrega. Às vezes aquela empresa só precisa de um WhatsApp comercial com um cardápio digital, e é isso e isso daí já digitalizou ela já está conseguindo atender, já está conseguindo fazer. Então, assim, eu acho que um grande ponto que a gente tem que entender das pequenas empresas é, primeiro, educar as pessoas como um todo, para que as pessoas entendam, de fato, qual é a situação delas agora, como elas conseguiriam resolver isso da forma mais simples possível. E aí, a palavra simples é chave nesse processo todo. A gente tem que simplificar as soluções. Não adianta eu querer, que a pequena empresa, a empresa de bairro, ou até uma média empresa, precise de um desenvolvedor de front-end, back-end, para construir um site, construir uma plataforma. Porque isso não vai acontecer. Isso é muito caro, isso daí, o retorno para esse investimento demora demais. E aí, o que acontece? A gente tem que pensar em formas de simplificar a tecnologia para chegar nessas empresas, e essas empresas também precisam entender que, às vezes, as tecnologias que já são simples, já servem para resolver os problemas delas. Então, assim, é quase como pegar mundos distintos e fazer com que eles se encontrem no meio do caminho. A tecnologia ser mais simples e a empresa entender que ela tem que usar um pouco de tecnologia para ser digitalizada também. Perfeito. Muito obrigado pela tua participação hoje, Eduardo. Acho que esse papo também nos serve para dar assim, uma visão de que as coisas não vão acabar, né? Elas vão continuar, a gente tem que se adaptar a essas novas coisas que estão acontecendo. A gente tem que liberar também o Eduardo, porque tem uma live em breve aqui, pensa que acaba a rotina às 9, não, tem mais coisa pela frente. Tá? Eu queria aproveitar antes do Eduardo. Isso, o Michel ele vai dar um recado para a gente sobre as premiações e depois eu vou falar um pouco sobre a live de amanhã e a gente encerra por hoje, tá, gente? Só para nós aproveitar, não deixar o Eduardo embora aí e matar a curiosidade do José Júnior, né, que perguntou ali para nós na live, é tão estranho ninguém falar de premiação, né?
é tanto prêmio bom que nós estava, na verdade, querendo ficar para nós, mas nós vamos distribuir. Na verdade, assim, pessoal, o que acaba acontecendo é que a NASA não vai ter uma premiação, a NASA Global não tem uma premiação, mas a gente está fazendo um esforço muito forte para que o time do Brasil, as pessoas que estão movimentando o Brasil junto com a gente, possam participar e ter uma premiação por todo esse esforço aí, essa contribuição. E um dos grandes prêmios, tá, é a Ebanks, né, que vai ter uma mentoria exclusiva para os primeiros 3 lugares. Então, imagina que legal poder trabalhar e poder receber mentoria direta de profissionais como o Eduardo, que está aí super disponível para a gente. Tem essa live que ele entra em 4 minutos aí com uma outra reunião com um time fora do país, mas te agradecer. Então, a Ebanks, além de mentoria, a gente vai dar um spoilerzinho hoje que vem um prêmio super legal, né, com o Ebanks BIP. Então, assim, quem estiver trabalhando com e-commerce, estiver trabalhando com digitalização de empresa, estiver fazendo esse processo, vai ter aí uma super novidade do Ebanks BIP aí, que vai ser um prêmio. Além de o Sebrae, que está oferecendo vagas para o programa Level 1, a Game Escola, que vai oferecer 6 bolsas de estudos integrais para gamers, para se formar realmente os times, poder fazer essa parte de programação e operação. A Founder, que está entregando 10 bolsas de 100% também para o programa de aceleração. 2 bolsas de inglês, né, do sorteio do Interamericano, e a Oracle, que está oferecendo 550 credenciais para os times poderem desenvolver os seus serviços em cloud. Mas vocês vão saber que, além de ferramenta, ter contatos com profissionais experientes como a Ebanks vai ser muito legal. Então, eu queria, em primeira mão, Eduardo, segurar esse último minutinho aí para agradecer vocês por essa parceria, e a mentoria do Ebanks vai ser muito legal para a galera que está participando desse evento junto com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Michel. Super obrigado, Michel, Pedro, pelo convite. O Ebanks é uma empresa que gosta muito de participar dessas iniciativas. A gente acredita que todo o ecossistema de tecnologia é uma das grandes forças por trás de uma revolução na nossa economia. E no que a gente puder participar, puder ajudar, contem sempre com a gente. E não só vocês, mas também o pessoal que estava assistindo aí a live, contem com a gente, porque nesse momento, de fato, todo mundo tem que estar junto. Esse é um dos nossos valores, né? O Tamo Junto. A gente tem que estar junto mesmo para entregar e fazer com que as coisas aconteçam da forma mais positiva possível para o nosso país. Perfeito, muito obrigado. Eu vou falar um pouco, então, sobre o que vai ser a live amanhã. Eu sei que vocês estão curiosos. A live de amanhã é o futuro da saúde e da ciência, na visão de 4 pessoas que são bem relevantes nesse cenário. A gente tem o Renato Cunha, da Singularity University, Porto Alegre. A gente tem o Leonardo Gross, que é GE de Healthcare. A gente tem o Diego Giulidori, da Singularity University Rio de Janeiro, e a Juliana Stradiotto, que é a fundadora da Meninas Cientistas e também premiada em diversas frentes de ciência no mundo. Então, amanhã a gente vai ter essa ênfase em ciência e saúde, e a partir dessa trajetória a gente vai começar a focar um pouco mais nos desafios que estão circundando esse evento, que é o Hackathon da NASA, que vai acontecer agora, sábado e domingo. Quem não se inscreveu, se inscreve, até amanhã só, né? E foi um prazer enorme ter a presença de todos vocês. Tenho certeza que vocês gostaram, porque eu adorei também. Então, nos vemos amanhã às 8, o futuro da saúde e da ciência. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Michel. Uma boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.